verso de número 14, não adulterarás. Vamos orar nesse momento. Pai bendito e Deus amado, queremos neste momento, Pai, exaltar mais uma vez o Teu santo nome, pois sabemos que Tu és santo e digno da nossa adoração, como cantamos há pouco. Agradecemos ao Senhor, porque neste dia santo, dia do Senhor, o Senhor nos recebe em Tua presença, com a promessa de falar ao nosso coração por meio da palavra. E nesta expectativa, nos assentamos diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. E que o Senhor nos instrua para a Tua própria glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa sociedade está cada vez mais erotizada. Os dias que nós estamos vivendo hoje são uma prova disso. Ano após ano, só vai piorando, né, no chamado carnaval, na festa da carne, a questão da erotização. Mas não só isso, que seja nas novelas, nos comerciais, nos filmes, na banca de jornal, na internet, nas escolas, você por vezes percebe vídeos de meninos pequenos de 9, 10 anos de idade, com aquelas danças sensuais. Você vai em aplicativos, um deles que mostra muitas dancinhas, também muito sensuais. O que não falta na nossa sociedade é estímulo à sexualidade, e sempre de forma muito distorcida. E em meio a tudo isso, nós estamos inseridos, a Igreja do Senhor, que é chamada a fazer diferença, a ser sal da terra e luz do mundo, no meio de uma sociedade assim. E é uma igreja chamada a se conformar cada dia mais à imagem do seu Redentor. Infelizmente, o padrão deste mundo, por vezes, começa a ganhar espaço dentro da própria igreja. E em vez de se posicionar contra tudo isso que tem acontecido, você tem este padrão anti-Deus se aproximando da igreja, e muitos têm acabado sucumbido aí por este padrão. E é por isso que você vê na igreja notícias, por exemplo, de pais cristãos que permitem seus filhos ou filhas dormirem em casa com seus namorados, como se isso não tivesse nenhum problema. Ou pais cristãos que compram revistas pornográficas para os seus filhos, crentes que não veem problema em praia de nudismo. Eu tive muitos anos atrás que aconselhar pessoas crentes que frequentavam praia de nudismo e entendiam que isso não tinha problema algum e nenhuma implicação com a fé. E isso tudo tem crescido a cada dia. Houve uma reportagem há pouco tempo de uma igreja nudista, onde o próprio pregador ficava peladão e todo mundo que estava na igreja, todo mundo despido e dizendo louvar o nome do Senhor. Quando você olha para este mandamento, para o 7º mandamento, você percebe que Deus leva muito a sério a santidade dos seus filhos. E nós podemos aprender então algumas lições importantes neste mandamento. Quais são as exigências do 7º mandamento? Quando o Senhor Deus diz, não adulterarás, quais são as implicações de tudo isso para a vida cristã? A primeira exigência do mandamento é sempre a mais clara, a mais óbvia. O 7º mandamento exige fidelidade no relacionamento conjugal. É por isso que Deus diz, não adulterarás. Deus leva muito a sério o matrimônio, pois o matrimônio foi instituído por Deus. É interessante que ao criar o homem no jardim do Éden, Deus já cria para ele uma mulher, uma esposa, uma auxiliadora idônea, e não é sem razão então que nós temos na Escritura o casamento como aquilo que vai mostrar, demonstrar
Alguém já disse que o casamento é uma parábola sobre Cristo e a sua igreja, sobre Deus e o seu povo. Então já no Éden você tem a ordenança do Senhor de que deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E preste bem atenção aqui, o casamento entre um homem e uma mulher estabelece um pacto, tal qual é a relação pactual da Trindade, tal qual é a relação pactual entre Deus e o seu povo. É por isso que você não consegue pensar em casamento e nas implicações do casamento sem considerar o pacto, sem considerar a aliança. E isso de início precisa ficar claro, porque para muitas pessoas o que é essencial no casamento, para que o casamento perdure, é o amor. Mas o que é essencial para que o casamento perdure é o pacto. O amor decorre disso. O amor é uma atitude que decorre desta aliança, deste pacto que foi estabelecido. Então, por ser o matrimônio este reflexo do pacto de Deus com o seu povo, a fidelidade é um aspecto indispensável. Da mesma forma que o Senhor não permite que o seu povo se dobre diante de outros deuses, e então você precisa lembrar já do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus não permite que um esposo tome outra mulher, ou que uma esposa tome um outro homem. Da mesma forma que Deus é fiel ao seu povo e espera a fidelidade do seu povo, Ele requer que dentro da aliança pactual do casamento haja fidelidade. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você tem Deus repreendendo duramente a infidelidade do povo. E quando Deus repreende a infidelidade do povo, Ele usa termos que têm a ver com o casamento. Por exemplo, abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias, no capítulo de número 2, quando Deus usa o relacionamento entre o seu profeta e a sua esposa, Gomer, para demonstrar o que estava acontecendo entre Deus e Israel. Você tem então assim, no verso de número 2: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. E aqui então Deus escancara o que acontecia entre o seu relacionamento com o povo, porque Deus, como um bom marido, guardava o seu povo, sustentava o seu povo, cercava o seu povo de bênçãos, de tudo aquilo que era necessário, e o povo atribuía tudo isso a ídolos, dizendo: quem deu tudo isso para nós foi Baal. E por isso eles iam atrás de Baal. Daí Deus dizer que o povo estava adulterando, deixando de lado o esposo de Israel e procurando amantes. Mas, como eu disse, essa não é uma realidade somente mostrada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem na Epístola de Tiago algo semelhante. Nós lemos durante a liturgia o finalzinho do trecho que eu vou começar a ler agora. O finalzinho desse trecho é o final, onde Deus chama o povo a se arrepender dos seus pecados. Mas por que o povo precisa se arrepender dos pecados? Veja o versículo de número 1.
Tiago começa com uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, até então, Tiago está descrevendo o que está acontecendo. E agora ele aponta para a causa. Na sua Bíblia está então, infiéis. Na tradução que eu gosto mais está adúlteros. Porque Deus está remetendo exatamente à quebra do pacto. Adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, no Novo Testamento você tem também a quebra do pacto, sendo descrita como um adultério. O povo estava abandonando o seu Deus e se voltando a falsos deuses. E é tão séria a infidelidade que uma das duas únicas causas que a Escritura permite o divórcio ou o fim do matrimônio, uma delas é exatamente o adultério. É claro, nós sabemos que a infidelidade não é algo que torna o divórcio uma obrigação no casamento. Nem sempre. O ideal bíblico é sempre que haja perdão, se houver arrependimento. Por que eu estou dizendo nem sempre? Porque por vezes você tem um relacionamento onde um dos cônjuges adulterou, se disse arrependido, voltou a adulterar, se disse arrependido, voltou a adulterar e nunca deixa de lado este segundo relacionamento. E isso é pecado também, a conivência com esse tipo de situação. Mas o ideal bíblico, quando há verdadeiro arrependimento, e o que é verdadeiro arrependimento? Na Escritura, nós vamos ter bem claro: quem confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Não é só uma simples declaração, não é só um simples falar, mas uma vida que demonstra o fruto do arrependimento. Mas quando há arrependimento, o ideal bíblico é o perdão. No próprio texto que eu li aqui de Oséias, onde Deus está repreendendo a nação de Israel, você tem um chamado ao arrependimento do povo. Então a fidelidade não é vista, a infidelidade na Escritura não é vista somente pelo fato do marido ou da esposa ter um envolvimento com um terceiro, mas também pela falta de cuidado de um para com o outro. Isso também tem a ver com a infidelidade. E é a fidelidade de Deus a causa de Ele continuar amando a Israel e provendo para Israel tudo aquilo que era necessário. E da mesma forma, assim deve agir os cônjuges um para com o outro. O relacionamento pactual exige fidelidade. Meus irmãos, de forma muito prática, Jesus falou sobre o adultério em Mateus capítulo 19. Eu quero convidar você a abrir nesse texto. E ele fala assim a partir do verso número 3. O texto diz: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E de cara você precisa entender a pergunta maliciosa destes homens. A pergunta é para tentar colocar Jesus em algum tipo de dificuldade, e é por isso que ele está dizendo: olha, por qualquer motivo o laço matrimonial pode ser quebrado? É essa a pergunta. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador
desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Jesus responde é firmado na criação, na forma como Deus estabeleceu o pacto. O pacto que é feito não deve ser quebrado, ele deve ser continuado, ele é estabelecido para que perdure. Então você tem a réplica. Por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? E mais uma vez, os fariseus então estão interpretando a lei de Moisés, que é a lei do próprio Senhor, segundo a sua própria tradição, segundo os seus próprios desejos, segundo aquilo que eles queriam mesmo ensinar, rebaixando assim as exigências do Senhor. Eles tentam colocar Jesus numa situação difícil. Se é desta forma, se o que Deus ajuntou, homem algum pode separar, por que Moisés mandou repudiar? Jesus então explica corretamente o que Moisés mandou fazer. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, e eu já expliquei aqui que todas as vezes que Jesus usa essa expressão, aqui em Mateus, ele não está estabelecendo uma nova lei. Ele está comparando o ensino do fariseu, ouvistes o que eles dizem, eu digo o seguinte. Quando Jesus diz eu, porém, vos digo, ele está dando a interpretação correta, que sempre foi da lei. Jesus está mostrando o verdadeiro motivo da lei. Eu vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se não houve quebra do pacto por meio do adultério, quem casa com alguém que se divorciou sem uma razão bíblica, e que Paulo mais à frente vai dizer também que é o abandono, comete adultério. Por que Jesus está estabelecendo desta forma? Antes de eu responder isso, veja o restante do texto. Disseram, pois, os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Diante da resposta de Jesus, eles falaram: então nós estamos presos para sempre nesse laço do casamento. Porque como é que o fariseu interpretava? A lei dizia bem claramente: se o homem achasse na mulher algo indecente, poderia haver o divórcio. Algo indecente tem a ver com a relação sexual ilícita. O problema é que o fariseu transformou tudo em algo indecente. Tudo. A minha mulher fritou o ovo e a gema ficou mole. Isso é algo indecente. Ela passou a minha camisa e ficou amassadinho. É algo indecente. Eu já tenho 6 meses falando para o meu marido trocar a borrachinha, porque está pingando água, aquele barulho me irrita. Isso é uma coisa indecente. Tudo virou coisa indecente. Então Jesus fala aqui o que é indecente. Se alguém deixar a sua mulher, que não seja por causa de verdade indecente, por adultério, quem casa com quem se separou nessas condições, expõe o outro adultério e se torna também adúltero. É por isso que os fariseus estão assombrados, dizendo: é melhor então nem casar. E Jesus então diz: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Por que Jesus dá uma resposta dessa? Jesus está olhando para a seriedade do pacto do casamento,
E Jesus está olhando com muita seriedade para a quebra do relacionamento, que na lei está descrita no 7º mandamento: não adulterarás. Bom, qual era a pena para quem adultera? A morte. Se um homem e uma mulher adulterarem, forem pegos em adultério, eles vão pegar o homem e a mulher, vão levar, e o homem e a mulher serão apedrejados. Logo, se o marido estava em adultério, ele foi apedrejado. A sua esposa agora não tem um marido, está livre para casar. Ela pode casar com quem ela quiser. Mas no Novo Testamento, Israel está debaixo de um jugo romano. Israel não pode executar a pena capital. Se Israel não pode executar a pena capital contra um adúltero, como é que vai fazer num caso de adultério? O princípio permanece. Apesar de você não poder matar de fato, você considera aquela pessoa morta. Entendeu o que a confissão de fé estabelece, a nossa confissão de fé? A parte inocente, num caso de adultério, pode casar novamente, como se a outra parte estivesse morta. Porque ela só não está morta por causa da nossa lei. A nossa lei não permite a morte de adúlteros. Mas não é porque a nossa lei não permite a morte de adúlteros que o princípio não continua válido. E por aí você vê, meus irmãos, a seriedade disso. A quebra do pacto leva à morte. E talvez você pense assim, mas isso é muito duro. Isso é muito duro. Sabe onde essa doutrina está firmada? De novo, na doutrina do pacto. A nossa confissão de fé ensina que Deus fez um primeiro pacto com Adão, e este pacto foi chamado de pacto das obras, sob pena de morte, caso houvesse a quebra do pacto. Então você tem Deus e Adão representando a humanidade em um pacto. E quando Adão quebra este pacto, Adão é morto. E não somente Adão é morto, como a morte passa a todos os homens. Não é isso que Paulo explica em Romanos? Por um homem entrou o pecado no mundo. Deus leva a sério o pacto. E a transgressão do pacto leva à morte. Então você talvez pense assim, mas nós estamos aqui, nós estamos no pacto. Nós pecamos todos os dias. Inclusive nós confessamos pecado agora há pouco aqui na igreja. Por que é que Deus então não nos mata? Porque o pacto da graça foi feito com Cristo e com aqueles que estavam representados em Cristo. Deus não mata você quando você peca, porque Ele já matou o Filho dele, pela transgressão do pacto. Essa é a única razão, meus irmãos, de não sermos consumidos quando nós pecamos. Não é que no pacto da graça, as exigências do Senhor quanto ao adultério diante dele, o adultério espiritual, tenham sido rebaixadas. Não é que Deus agora começou a fazer vista grossa e Ele não liga para os pecados do seu povo. Deus se importa tanto com isso, que para não matar a sua igreja, entregou o seu filho e matou no lugar do seu povo. O marido morreu no lugar da esposa adúltera. Não foi neste caso a esposa adúltera, a igreja, que foi apedrejada, mas o marido santo e perfeito, que foi traspassado pelas transgressões. E se isso não fizer o povo de Deus entender a seriedade dos laços matrimoniais e da nossa relação diante de Deus, nada mais pode fazer isso. Cristo morreu pelo seu povo.
para que este povo, mesmo estando naquela condição descrita por Tiago, de adultério, pudesse ser perdoado. Por isso o chamado ao arrependimento, por isso a chamada à contrição, por isso o chamado a abandonar o pecado, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quando você olhar para a lei e para a punição do adultério, não ache demasiadamente pesado o que Deus está dizendo, porque Deus fez isso com seu próprio filho, que tomou o lugar da sua esposa. Diante de Deus, então, a separação por razões não bíblicas expõe tanto quem repudia quanto quem é repudiado ao adultério, consequentemente a quebra do 7º mandamento. Mas é importante frisar que ainda assim este não é um pecado imperdoável. O pecado imperdoável na Escritura sempre foi e sempre continuará sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. A quebra do laço matrimonial é algo terrível. O novo casamento num caso desses também é terrível, mas há perdão para aqueles que se arrependem, para aqueles que entendem que tudo o que aconteceu foi errado e foi pecaminoso. É claro que o perdão de Deus não anula as consequências do pecado, e essa é uma verdade que também está clara nas Escrituras. Daí então as ordenanças de Paulo, por exemplo, para o presbiterato, marido de uma só mulher. Alguém que quebrou o pacto, que estabeleceu outro pacto, pode até mesmo ter se arrependido, vai continuar sendo crente, vai para o céu, vai desfrutar da glória, mas não está habilitado à liderança da igreja. E isso é tão sério que, vivesse Davi nos tempos do apóstolo Paulo, ele não seria presbítero. E nenhum dos personagens do Antigo Testamento, muitos deles que inclusive aparecem na galeria da fé, não seriam presbíteros, porque a exigência está bem clara e bem categórica. O presbítero deve ser esposo de uma só mulher. E é por isso que a igreja precisa se empenhar e se esforçar na fidelidade aos laços pactuais. Maridos e mulheres precisam viver espelhando a Cristo e a sua igreja, como Paulo estabelece ali em Efésios. Mas há uma segunda exigência deste mandamento, que tem a ver com a pureza dos pensamentos. E essa exigência do mandamento, ela é notada claramente quando Jesus interpreta a lei. Porque, como eu disse, os fariseus, eles rebaixavam a lei do Senhor para tentar fazer do seu próprio jeito. Por isso Jesus tinha que dizer: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. E quando ele fala a respeito do 7º mandamento, ele vai dizer: olha, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Como é que o fariseu interpretava isso? Bom, o adultério só acontece quando um homem se deita com uma mulher que não é sua, ou quando uma mulher se deita com um homem que não é o seu marido. Isso é adultério, e Jesus está dizendo: eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela. Por que Jesus faz dessa forma? Porque Jesus está mostrando, meus irmãos, que o adultério consumado entre duas pessoas não é um ato que acontece de repente. Aconteceu. Não. É algo cultivado no coração. É algo que começa onde ninguém, exceto quem está pensando e o Senhor Deus, pode saber. Então muitos casais
que vivem em fidelidade diante do Senhor podem ser culpados de adultério, de quebra do 7º mandamento diante de Deus. E precisam se arrepender dos seus pecados. E precisam confessar a sua falta ao Senhor. E nesse caso, precisa confessar o cônjuge? Não, não faça isso. Não crie um problema maior do que o que você já tem. Pecados que devem ser confessados uns aos outros são pecados públicos. Quando você pensa mal sobre alguém, isso já é errado, já é pecado. Você precisa se arrepender desse pecado. Mas você, depois de se arrepender, não vai chegar lá para a pessoa que está em paz com você e dizer: olha só, eu preciso falar uma coisa para você. Ontem eu pensei muito mal de você. Mas ontem eu fiz isso, pensei aquilo. Eu queria até que um carro tivesse passado por cima de você. Cheguei a pensar isso. Não tem lógica fazer um negócio desse. Você pode até ter pensado. Ninguém precisa saber além do Senhor Deus. É por isso que um adultério consumado precisa ser confessado a Deus e ao cônjuge, ainda que ninguém saiba, exceto o casal que adulterou. Ah, mas ninguém sabe. Mas já há consumação, já há uma terceira pessoa envolvida. Porque o marido que adulterou pode estar arrependido, mas a amante, não. Ela não está nem aí. Então, nesse caso, o marido vai confessar para sua esposa: pastor, mas isso aí pode levar até ao divórcio. Pode. E é por isso que eu falei que o pecado sempre é perdoado. As consequências por vezes perduram. Mas se foi somente aqui, no campo do coração humano, apesar de ser pecado e de ser ofensa contra Deus, o fórum é entre você e Deus. Mas o que Jesus está mostrando: mantenham o pensamento puro. E isso pode ser visto em outras passagens da Escritura. Por exemplo, quando Jó apresenta a sua defesa diante de Deus, lá no capítulo 31, ele começa com uma expressão bastante interessante. Quer ver? Olhe lá. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Lembre que Jó aqui está tentando provar para Deus que ele não merece sofrer. É isso que Jó está tentando fazer. Mas apesar disso aqui não justificar nada e não tornar Deus injusto naquilo que estava fazendo para com Jó, isso era uma verdade. Jó procedia assim. E como é que você sabe? Porque Deus disse. Jó é um homem justo, íntegro, reto. Deus falou isso. Quando você vai, por exemplo, para a primeira carta de Paulo a Timóteo, abra lá, você tem o mesmo princípio desta pureza que deve haver nos pensamentos. Timóteo é um jovem ministro, e ele então precisa ser visto como um modelo na igreja, e Paulo mostra a forma como ele precisa se portar diante das várias classes, dos vários tipos de pessoas que há na igreja. Então vem a instrução no versículo 1 do capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos. Agora repare o verso 2. As mulheres idosas como mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. O jovem Timóteo, que ao que tudo indica ainda não tinha se casado, iria lidar com irmãs em seus problemas. E Paulo está lembrando: trate-as com toda pureza. O princípio de Jesus: aquele que olha com um olhar impuro já adulterou. Mas há mais. Lá em Provérbios, capítulo 6,
a ordenança: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Aqui você tem aquela famosa advertência aos jovens contra a mulher adúltera, a mulher loucura. Mas a advertência não é só no nível do relacionamento físico. Não é só dizendo cuidado para não se envolver fisicamente com esta mulher. Não cobice no seu coração a formosura desta mulher, e nem se deixe prender com as suas olhadelas. Então aquilo que Jesus está estabelecendo quando ele explica a lei de forma correta é o que a Escritura sempre exigiu do seu povo. Daí então você tem a ordenança de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O sétimo mandamento, meus irmãos, implica em pureza dos pensamentos. Talvez alguém diga assim: pastor, então falar que o outro é bonito é pecado, apreciar a beleza é pecado? Não. Lógico que não. Não há problema nenhum em alguém olhar para uma pessoa e falar: fulano de tal é bonito, fulano de tal é bonita. O problema é quando você vai além disso, e por causa da beleza do outro, você começa a cultivar pensamentos impuros no seu coração, a imaginar no seu coração. E isso acontece muitas vezes, principalmente com os homens, que conseguem despir mulheres só olhando para elas, deixando-as até desconfortáveis. É preciso tratá-las como irmãs, com toda pureza. Mas infelizmente a igreja, como eu disse no começo, vem sendo influenciada pelo pensamento deste século. Então muitos vão dizer: não, o problema é só na imaginação, não houve problema nenhum, não houve adultério, eu não me envolvi no casamento de ninguém, então não tem problema. E por conta disso, muitos estão dando asas aí à imaginação. Casais que acham que para ter um relacionamento correto, isso precisa envolver fantasia, chamando um ao outro por outros nomes, pensando em outras pessoas. Isso é adultério. Isso é quebra do mandamento. Quando você é surpreendido por pensamento impuro, o que você precisa fazer é pedir perdão e procurar fazer o que Paulo estabelece: tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E hoje nós temos um problema que ainda vai além, que é o tal do mundo virtual, onde muitos dizem: se é virtual, sem problema. E desde que não existia algo tão real no mundo virtual como você quase tem hoje, certo? Que você pode, por meio de realidade aumentada, colocar lá alguns óculos e ver. Só quando era no campo da imaginação e do teclado, já era pecado no coração se fingir de outra pessoa para ter conversas picantes, por exemplo, na internet. Imagina você criar um avatar, dando características a esse avatar, que no mundo virtual pode frequentar a igreja, mas pode ir para o bordel, pode ir para a balada, pode adulterar, pode comprar roupa cara. Mas pastor, isso é só no campo virtual. Pois Jesus tratou do campo virtual quando ele disse assim: olha, se o homem só pensar nisso, ele já adulterou. Não precisa ter a consumação física para ser pecado diante do Senhor.
E é por isso que somos chamados a fazer o que Paulo ordena, não nos conformar com este século. É preciso transformar-se pela renovação da mente. O problema é que muitas são as ocasiões que nos tentam aos pensamentos impuros. Como é que a gente lida com isso? Então você tem mais uma exigência do sétimo mandamento. O sétimo mandamento, se ele proíbe o adultério de fato, consumado, se ele proíbe inclusive o pensamento impuro, a implicação é clara. Ele exige prudência no modo dos crentes se portarem, porque se o mandamento exige santidade tanto no agir como no pensar, você precisa estar bem atento com a forma como você se porta, porque tem muita gente que literalmente vive a procurar ocasião para tentação. Em vez de fugir do pecado, eles permanecem num local onde eles podem cair. E eu sempre me lembro aqui de José no Egito, e comumente nós falamos que José correu da mulher de Potifar, e eu costumo dizer que José correu dele mesmo. Porque se você pensar direitinho, a mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, e não devia ser uma troglodita mais forte que o José. José possivelmente era mais forte que ela. Um homem mais forte que uma mulher, quando uma mulher se aproxima, ele empurra e a mulher vai embora. Uma mulher diante de um homem mais forte, ela está em perigo. Um homem, a sua força física o ajuda. É claro que eu não estou falando das exceções, talvez alguém já tenha pensado aí, não, pastor, tem mulher que faz defesa pessoal, ela pode pegar um homem, eu sei. Estou falando do comum. José, com um empurrãozinho, mandaria aquela mulher embora. Por que ele correu? José não quis dar ocasião à carne. José fugiu de um local onde ele estava tentado a isso, onde o seu coração poderia estar exposto a isso. Mas por vezes os crentes não cuidam disso. Então o ponto é, você precisa tomar cuidado como você se porta. E no caso específico dos pensamentos impuros, você não pode se expor a essa tentação. E por outro lado, você não pode ser motivo para que o outro peque. O que tem a ver isso aí, pastor? Tem a ver com aquilo que muitas pessoas dizem. Fala assim, não, olha, mulheres podem se vestir do jeito que elas quiserem, porque o pecado está no olhar dos homens. Pô, sabendo que o pecado está no olhar dos homens, o que você deveria fazer? Se você não quiser ser olhada. Eu estou aplicando aqui a mesma lógica que Jesus aplica naquela parábola, quando o homem distribui os talentos, o Senhor, e dá 1 para um, 3 para o outro, 5 para o outro. O que teve 5 negociou, o que teve 3 negociou, o que tinha um talento enterrou o talento. Enterrou o talento. Quando o Senhor chegou, qual a desculpa dele para enterrar o talento? Eu sabia que o Senhor era duro. Eu sabia que o Senhor era um Senhor malvado, que ia me punir se eu perdesse o talento. Então, para não correr o risco de perder o talento, eu escondi o talento. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Bom, se você está certo e eu sou um homem duro, que faço isso, aí é que você tinha mesmo que negociar o talento, para não correr o risco de eu chegar aqui e ver você só com o meu talento. Jesus pegou a desculpa que ele usou e aplicou contra ele mesmo. Eu estou usando essa lógica. Olha, os homens têm olhares impuros. O que eu vou fazer diante disso? Eu vou colocar um decotão e um shortinho bem curto e vou passar na frente dele. Não se engane. O pecado é de quem olha, mas o pecado é de quem expõe.
Quem expõe o que não deveria ser exposto também está pecando. É por isso que você tem um texto, por exemplo, como 1 Tessalonicenses. Dá uma olhada no que Paulo vai dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto às maneiras, porque devis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo então está falando sobre práticas, maneiras, certo? Modos. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria da santidade do corpo, ninguém ofenda nem defraude a seus irmãos, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. A ideia de Paulo aqui é bem simples. Defraudar aqui é enganar. A ideia aqui é de alguém que está oferecendo algo que não tem intenção alguma de dar para o outro. É colocar na vitrine da loja algo que você não quer vender. É isso. Então está exposto ali na loja, você olha, gostou, entra na loja, eu queria comprar, amigo, não está à venda. Por que você está me mostrando isso então? O presbítero Adalto Lourenço, ele costuma citar algo em relação às filhas dele, que eu achava o máximo. As filhas dele já devem estar bem moças hoje, devem estar tudo casada. Eu ouvi do Adalto muitos anos, deve ter uns quase 20 anos. Primeira vez que eu ouvi isso. E ele dizia o seguinte, que ele ensinava, instruía as filhas da seguinte maneira: não coloque na vitrine o que não está à venda. Há mulheres que têm mostrado mais do que deveriam. E aqui eu estou falando das mulheres, porque geralmente você não tem muito isso com os homens. Até porque mulheres são menos propensas a olhar. Não estou falando que elas não olham, mas a forma como homens e mulheres são despertados para um adultério é bem distinta. Então há muitas mulheres que não se cuidam e mostram para todo mundo aquilo que só o marido deveria ver. Porque é assim que a Escritura trata. É interessante que quando Deus fala em humilhar Israel por causa dos seus pecados, Deus falava em descobrir a vergonha de Israel. Colocar Israel nua diante das pessoas. E hoje nós lidamos muito facilmente, sobretudo nós que moramos numa região praiana, nós vamos nos acostumando com o corpo desnudo, a ponto de às vezes a gente achar que isso não nos afeta mais. Se você quiser uma experiência boa sobre isso, saia de um local assim, vá morar num local onde as pessoas se cobrem mais, porque é muito frio. Passe aí uns 2, 3, 4, 5 anos e depois volte para essa região nossa aqui e veja o que vai acontecer. Eu mudei o meu olhar. Não, você não mudou o seu olhar nada. Quer dizer, você mudou o seu olhar sim. Você vai achar que as mulheres estão
se despindo mais do que na época que você morava aqui. E eu estou falando isso porque foi experiência própria minha. Vivi em Guarapari a vida inteira, onde o pessoal vai para o banco de biquíni, ou ia pelo menos. E fui para São Paulo, depois fui para a cidade de Minas mais fria, e depois voltei para São Paulo. E 8 anos depois eu entrei no Carone, e eu fiquei chocado. Falei, gente, como essas mulheres estão peladas. Elas estavam com as mesmas roupas de quando eu saí. Mas eu desacostumei com isso. Porque nós nos acostumamos. E por nos acostumar, achamos normal. Sabe o que é esse acostumar? É o que Paulo fala para não fazer em Romanos 12. É se conformar com este século. Então cuidado, tenha prudência. Homens não se expondo a locais onde eles podem ser tentados, mulheres não expondo outros à tentação, homens não expondo também mulheres à tentação, com conversinhas fiadas, galanteadoras. Crentes precisam ser prudentes no seu modo de se portar, para não fazer o outro tropeçar. Então você pode pensar nas exigências desse mandamento: fidelidade no relacionamento, pureza nos pensamentos, prudência no modo de se portar. E alguns podem dizer, isso é difícil. Sim, as exigências da lei de Deus são difíceis. E é por isso que, mais uma vez, nós precisamos olhar para Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, que diferente de Adão, não foi um adúltero, não quebrou o pacto. Como eu disse, não merecia morrer, mas que tomou sobre si os pecados dos seus eleitos e morreu por isso. Então, quando alguém disser ou pensar, isso é uma forma muito legalista, ficar pensando em roupa, lembre-se de que Jesus morreu por causa de pecado, tanto daqueles que olham quanto daqueles que mostram. E se não vale a pena mudar a forma de se portar para honrar esse que deu a vida pela igreja, talvez precise haver um pouquinho mais de entendimento a respeito daquilo do qual nós fomos livrados na morte de Cristo. Que o Senhor nos ajude, porque em Cristo Ele já nos vê como fiéis ao pacto. Ele nos vê como se nunca tivéssemos quebrado uma lei sequer. Apesar de sabermos que todos os dias pecamos. E ao mesmo tempo em que Ele nos vê em Jesus Cristo como alguém que nunca pecou, por meio da palavra Ele nos purifica e vai nos limpando, a fim de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, até aquele dia em que a noiva do Senhor, que frequentemente peca contra o seu marido, seja apresentado diante dele sem mácula e nem ruga, para que nunca mais afronte com pecados o seu Senhor. Que ansiemos, meus irmãos, por esse dia bendito, dia em que o Senhor nos livrará da presença do pecado. Já fomos livrados da culpa, seremos um dia definitivamente livrados da presença, para a glória do Senhor.